Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu fiquei um bom tempo afastado, resolvendo a vida. Eu estava no processo de comprar casa, vender casa e juntando com trabalho e muitas outras coisas. Então eu tive que ficar afastado. Felizmente tudo correu bem. Primeira coisa que vocês vão notar é que eu apaguei o meu último vídeo. Basicamente é um vídeo que eu falava sobre a minha casa antiga que eu estava tentando vender. E obviamente, como a casa não pertence mais a mim, né? Então eu tive que tirar o vídeo do ar. E eu tô aqui agora na minha casa nova. Eu vou mostrar aqui para vocês. E essa é a casa que nós compramos e nós nos mudamos de St. John's. Nós estamos agora em Maddox Cove, Petty Harbour, Maddox Cove. E eu vou mostrar para vocês a vista do meu deck. Essa aqui é a minha vista. Eu acordo todos os dias, sento nessa cadeira vermelha, tomo um café e olhando para isso aqui. E este lado de cá que vocês estão vendo, que é o lado que inclusive nós estamos, onde a casa está, seria Maddox Cove. E do outro lado, lá onde você está vendo aquela montanha, aquele vale ali, ó, se você olhar do vale para lá, é onde fica Petty Harbour, que é a parte, digamos, a parte mais central da cidade. E é justamente para lá que eu vou agora. Eu vou, apesar de parecer ser uma distância tremenda, na verdade não é tanto assim, dá para ir andando. Tem uma trilha daqui de casa que rapidinho, em coisa de 8, 10 minutos eu chego em cima, bem em cima do morro lá, né, do vale, e vocês vão ver a vista de lá. É muito lindo, é impressionante. E logo depois também eu vou descer o vale do lado de lá e vou mostrar para vocês a cidade. Ai, quase caí. Essa aqui é a trilha que chega lá. Eu vejo muitas pessoas passando aqui nessa trilha utilizando aqueles carros off-road, né? Que tem aquelas rodas grandes, né? Às vezes esses 2 últimos dias eu estava ali trabalhando, cortando a minha grama, e eu vi o pessoal passando, se divertindo aqui. Eu lá trabalhando, o pessoal se divertindo. Mas enfim, eu tive uma experiência muito desagradável para cortar a grama. Eu estava utilizando um cortador de grama manual e foi tão difícil que ele saiu quebrando inteiro e chegou num momento que não dava mais para utilizar. Minhas mãos ficaram cheios de bolha, e em 2 dias trabalhando, né, foram no total 6 horas e eu não consegui terminar nem a metade, basicamente nem a parte da frente, né? Então hoje eu passei numa loja e comprei um cortador de gramas elétrico e deixei carregando. E assim que eu voltar para casa, se não tiver muito escuro, eu vou tentar terminar de cortar a grama. Enfim, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para vocês não precisarem ficar assistindo uma trilha que não tem nada, e vou parar nos locais onde eu acho bonito e vou mostrar a vista para vocês. Então vamos acompanhando aí. Eu vou andando na trilha, vou colocar uma musiquinha de fundo e vamos seguir em frente. Parando rapidinho só para mostrar a vista em outra perspectiva. E eu até tentei
fazer vídeo 2 semanas atrás, mas eu fiquei doente. Foram quase 2 semanas. Eu nunca tinha ficado doente por tanto tempo. Não cheguei a fazer o teste de Covid, mas pode ser que tenha sido Covid. Sabe aquela sensação quando vai chegando de noite, já começa a dar aquela coceira na garganta e você fica a noite inteira tossindo. Durante o dia, bem tranquilo. Chega de noite, não dá para aguentar. Aí foi um estresse. Dormia 4 horas, 5 horas da manhã, tendo que acordar às 7h30 para trabalhar. Não tinha cabeça para nada. Mas enfim, vida é praticamente resolvida por agora. Eu queria ter feito um vídeo em Water Street e oportunidades não me faltaram, né? Mas agora que eu tô voltando, semana que vem eu vou lá, porque ainda tá fechado. Eles fecham a rua lá durante o verão pro pessoal aproveitar, então não tem como passar carros, né, por um período de 2, quase 3 meses. Deixa eu virar a câmera aqui. Quase 2, 3 meses não tem como passar carro. E tem bares para todo lado. Então toda vida noturna e a vida, digamos, o cotidiano, o entretenimento de St. John's fica lá. Então semana que vem, sem falta, eu vou lá escolher um dia que tá espera aí que tá muito vento. Vou esperar um dia. Peraí. Olha só. Então, esperar um dia que esteja ensolarado igual hoje para eu poder ir lá. Nós tivemos um verão muito agradável este ano. Foi muito bom mesmo. Foram esses últimos 2, quase 3 meses foram maravilhosos. Sempre em torno de 24 a 28 graus Celsius. Isso é bastante quente para o pessoal local. Tão quente que aqui todo ano eles fazem uma corrida chamada Tele10, né? São 10 milhas de corrida que inclusive eu ia participar, mas por causa do calor foi postergado para outubro. Eu cheguei aqui praticamente, deixa eu mostrar o que falta de montanha aqui, ó. E aqui eu consigo ter a visão panorâmica inteira de Maddox Cove. Minha casa tá logo ali. Eu vim dali, certo? E agora eu vou passar pro outro lado da montanha para mostrar para vocês Petty Harbour e depois eu vou descer lá. Ok? Acompanhando, dá uma acelerada no vídeo de novo. Pessoal, nessa parte eu já sabia que ia precisar fazer um voice-over. Como vocês podem ver no vídeo, o vento estava muito forte. Se eu falasse qualquer coisa, vocês não conseguiriam entender nada. E essa é a visão de Petty Harbour, como eu havia mencionado, né? É realmente muito bonito visto daqui. Uma coisa interessante sobre Petty Harbour é que tem apenas um restaurante e uma sorveteria. E eu vou descer lá para mostrar para vocês. E olha só que interessante, aquela casa ali, eles construíram um gazebo logo ali, ó, com visão panorâmica para o centro de Petty Harbour.
É realmente muito interessante. E nós vamos então seguir nessa descida, vamos descer até lá e vocês vão acompanhar o caminho. Pessoal, eu cheguei aqui bem no centro de Petty Harbour, que é justamente o outro lado, e vou mostrar aqui para vocês. É a única sorveteria que nós temos aqui, inclusive é uma sorveteria bastante famosa. Muita gente vem aqui para tomar o sorvete daqui. E eu vou te falar, o sorvete daqui é muito bom. Então se você mora em St. John's ou sei lá, aqui na região, vocês precisam vir aqui provar o sorvete daqui, porque realmente é muito bom. Então fez jus à fama, eu gostei muito. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês o único restaurante que tem na cidade, que fica logo ali na frente. Vamos lá, mais uma caminhadinha, já estamos lá. E chegamos aqui, o único restaurante da cidade, e também é um local bastante famoso. Pessoas de vários lugares de Newfoundland vêm aqui para comer, seja de St. John's até os lugares de Newfoundland, e de vez em quando eu vejo até placas de outros estados aqui. Então este aqui é o restaurante Chef's Landing. É outra pedida também. Se alguém vier aqui visitar a Maddox Cove, Petty Harbour, você precisa passar aqui pelo menos um dia para comer aqui. Eu vou andar aqui agora bem no meio, seguindo para mostrar a região central onde fica os barquinhos aqui. Aqui já estou sentindo aquele cheiro de mar. Me lembra muito quando eu fui para Ilhéus na Bahia. Tem também Porto Seguro. Sabe quando você passa perto pela orla e você sente aquele cheirinho de peixe? Não é um cheiro desagradável, é um cheiro... Parece que você associa esse cheiro ao cheiro de mar, sabe? Eu gosto bastante. E com clima agradável igual está aqui no momento, então olha só.
Então isso aqui é Petty Harbour. Petty Harbour, pessoal. Tem algo que eu ouvi falar sobre Petty Harbour. Isso aqui é uma comunidade de pescadores, né? Então eles dizem que a maioria das pessoas, se não todas as pessoas do sexo masculino aqui sabem pescar, né? Então eu acho que eu acabei de mudar para cá. Eu sou o primeiro cidadão que não que não sabe pescar. Mas quem sabe um dia eu resolvo aprender e mudo essa situação, né? E eu mostrei para vocês praticamente tudo o que se tem para mostrar aqui em Petty Harbour, Maddox Cove, que apesar de não ter sido muita coisa, acho que pelo visual, acho que pelo visual já valeu a pena, né? Então eu vou voltar para casa agora e espero que vocês tenham gostado. Eu tava num momento difícil, não é difícil de depressão, nada disso não. É porque muito trabalho, muita coisa para fazer, e é muito difícil você tomar conta das finanças, né? Quando você está nessa transição, vende uma casa, compra outra, aí quando você vê uma quantidade monstruosa de impostos para pagar, é taxa disso, taxa daquilo, o advogado. Aí na hora que você pisa na sua nova casa, você pensar, aqui vai um sofá, aqui vai isso, vai isso aqui vai mais alguma coisa aqui. Aí quando você vai colocando as contas no papel, você pensa, fali, mas pelo menos estou vivendo bem. Colchãozinho no chão, tá tudo certo, dá pra dormir, não é mesmo? E é isso aí. Valeu e até a próxima.